O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu quero começar a partilha da palavra nessa quarta-feira contando uma parábola que na quinta-feira passada eu tive a graça de contá-la também em Lorena, onde eu celebro toda quinta-feira. Não sei se você já ouviu uma parábola de Jesus sobre o sapo e o escorpião. Vocês já leram na Bíblia a parábola de Jesus sobre o sapo e o escorpião? Não, porque ela não está na Bíblia, mas... Mas o seguinte, um sapo e um escorpião estavam na beirada de um rio, que estava razoavelmente cheio por causa das chuvas. E o escorpião chegou para o sapo e disse: me coloque nas suas costas, para que eu consiga atravessar até o outro lado do rio, onde eu quero chegar. O sapo disse para ele: de jeito nenhum, porque você, quando eu chegar do outro lado, você vai picar as minhas costas, colocar em mim o seu veneno, e eu vou morrer. E o escorpião virou para o sapo e disse: não, nós somos amigos, nós somos irmãos, eu não vou agir assim com você. E o sapo falou: vai, eu te conheço, você é um escorpião, você age dessa maneira. Ele falou assim: não, eu mudei. E o sapo, ingênuo, ofereceu uma carona nas costas para o escorpião. E o sapo foi nadando, foi nadando, foi nadando, foi nadando. Quando ele chegou na beirada do rio, o escorpião, picou o sapo e colocou o veneno dele no sapo. Pulou das costas do sapo, ficou agarrado num galho de uma planta, e o sapo ali convalescendo, tonto, afundando, morrendo, olhou para ele e disse: mas você não disse que você não iria me picar porque nós somos amigos?
E o escorpião deu uma risada e disse para ele: eu não posso deixar de ser quem eu sou. E o sapo afundou e foi embora, morto, no rio, sendo levado. Nós precisamos estar muito atentos no tempo que nós estamos vivendo. Porque no tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos ser ingênuos como esse sapo. Diga para quem está do seu lado: você não é um sapo. Você é um cristão. Nós temos que, disse Jesus no Evangelho, nós temos que ser simples como as pombas e astutos como as... Nós não podemos, desculpa usar essa palavra, ser trouxas. Achar que este mundo vai nos servir para alguma coisa. Pai, eles não são do mundo como eu também não sou do mundo. Guarda-os do maligno. Eu vou voltar para o Senhor, mas eles vão continuar no mundo. Nós não podemos, ó cristãos, ó católicos, vós que me escutais, nós não podemos caminhar na ingenuidade. Nós não podemos caminhar na ingenuidade e pensar que dá para nós alimentarmos uma amizade com o mundo, que o mundo vai mudar, que o mundo vai nos oferecer coisas boas, que a mídia secular, nossa, que coisa maravilhosa, fizeram uma transmissão espetacular da eleição do Papa Francisco, mas agora o tal do Padre Beto está em todas as mídias, falando mal da igreja. Não seja um sapo tolo, que coloca nas suas costas um escorpião que vai te ferir. Eles estão a serviço do anticristo. Eles estão a serviço da implantação do reino do anticristo. E eles vão apresentar para os outros cristãos lá o troféu promessas, vão cantar, vão louvar a Deus e depois eles vão jogar o veneno que eles querem. Eles vão apresentar os católicos, olha que coisa maravilhosa, e depois eles vão destilar o veneno que eles querem para nos matar, porque o objetivo do príncipe desse mundo está revelado para nós em João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Até quando eu e você vamos dar carona para o escorpião nas nossas costas, achando que ele é nosso amiguinho? Até quando nós vamos continuar na frente das novelas, achando que carregando o escorpiãozinho nas minhas costas é tão bonitinho, ele é meu amiguinho, até me distrai. Uma vez uma senhorinha dizia para mim: rapaz, eu gosto tanto de ver novela, até me distrai. Leva nas costas, depois vai te picar e injetar o veneno em você, como tem injetado. Como tem esfriado muito cristão, mudado a cabeça de muito cristão, porque estão a serviço do reino do anticristo e não do reino de Deus. Vocês estão me entendendo? Eu preciso ser mais claro. Então, me mostra uma novela que apresentou um padre santo. Me apresenta beberrão, safado, sem vergonha, salafrário, comelão, fofoqueiro, ladrão. Me apresenta um padre Jonas Abib santo numa novela. Me apresenta. Só que nós, como sapinho ingênuo, monta nas minhas costas, escorpião, eu vou te levar para o outro lado do rio. Na hora que chega lá, ele te ferrua e te mata. Mata a sua fé, confunde a sua fé católica. Você vai começando a questionar as coisas. Será que a gente não é radical demais? Será que a gente tem que seguir realmente aquilo que a doutrina da igreja diz? Quer ser um padre famoso? Começa a falar mal da igreja, que é o que eles querem colocar na mídia. Escândalo. Escândalo. Diga para o seu irmão: você não é um sapinho besta, ingênuo. Se era, diga para ele, se era, eu preciso te dar uma notícia. Cuidado com a ferroada do escorpião, porque ele não vai mudar. Porque, diga para ele, cuidado, ele pode te matar, sem você perceber.
Ele vai até alisando as suas costas, mostrando coisas que você gosta de ver. Você vai até aplaudir muitas vezes o escorpião, mas ele não vai deixar de ser escorpião e ele vai te picar. O sistema desse mundo já está arquitetado, existe uma arquitetura social planejada, tudo detalhadamente planejado. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Livra-os do maligno. Livra-os do maligno. Esse é o pedido de Jesus por mim e por você. Bate no peito e diga: Jesus rezou por mim. Eu sou importante demais. Jesus pediu ao Pai por mim, para que eu não me perdesse, para que eu não me desviasse, para que eu não abandonasse a minha fé. Jesus orou por mim. E diga para quem está do seu lado: Jesus orou por você. Não pense, diga para ele: não pense que o escorpião vai mudar. Ele vai continuar sempre sendo um escorpião. Diga para quem está do seu lado: quem tem que mudar é você. E diga mais ainda: cria vergonha na sua cara e muda de vida. Diga para esse irmão: cria vergonha na sua cara e muda de vida. Porque o escorpião não vai mudar. É você que tem que mudar. Aplauda esse irmão que vai mudar a partir de hoje. Meu irmão, minha irmã, o que mais nós precisamos ter consciência que existe no mundo atual em que nós vivemos algo que tem contaminado com veneno os cristãos, a igreja. Porque muitos de nós estamos olhando a igreja superficialmente. Eu não sei se você já foi a uma igreja que tenha um vitral. Quando você olha de fora, o que você vê? Os ferros, uns vidros esquisitos, mas às vezes até aparece uma luminosidade que dá para você ver a forma. Mas existem duas maneiras de olhar a igreja: de fora, mas existe uma maneira profunda de olhar a igreja por dentro. Por fora, eu podia dizer, como eu ouvi de uma pessoa essa semana, que um parente dele, de uma doutrina não cristã, critica a igreja católica, dizendo que a igreja católica é cheia de ouro, cheia de poder, cheia de dinheiro, que o Vaticano é rico, enquanto os pobres estão passando fome. Você já ouviu isso? Achei que era só eu que ouvia. Mas se nós olharmos a igreja de fora, simplesmente na ação social, nós somos a igreja. Se nós fôssemos uma ONG, nós seríamos a maior ONG de serviço social do mundo. Pelo serviço, aqui nós temos um serviço social, uma casa de recuperação para dependentes químicos. Vocês são o quê? Católicos. Quantos asilos, quantos lugares de assistência social, de trabalho social? Se nós olharmos de fora para a igreja, se ela fosse uma empresa de saúde, com o número de hospitais que ela possui, ela seria a maior empresa de saúde do mundo. Se nós olhássemos a igreja como uma empresa de educação, pelos colégios que ela possui, inclusive tem uma aqui, que a contribuição dos sócios mantém, a Escola da Canção Nova, o Instituto Canção Nova, desde as crianças até o final do ensino médio gratuito. A igreja seria a maior empresa de educação do mundo. Estamos olhando simplesmente a estrutura de fora. Mas quando você entra numa catedral, numa igreja, numa basílica cheia de vitrais, e você olha, você se impressiona com a harmonia, com a beleza
daquelas figuras expressas naqueles vitrais, que nós não conseguimos contemplar a beleza deles de fora. E nós hoje, no século 21, precisamos começar a mostrar para o mundo a beleza interior da igreja, de uma igreja que tem um sacramento da penitência, da confissão, que por pior que seja o pecado que você tenha cometido, se você se arrependeu e se aproxima de um padre para se confessar, quando o padre terminar de proclamar a fórmula da absolvição, você está com seu alvará de soltura perdoado pelo sangue de Jesus e pelo perdão de Jesus Cristo, dado pela igreja. Você tem um sacramento da unção dos enfermos, aqueles que vão passar por uma cirurgia, que estão em risco de morte, podem receber. E veja bem, alguém que está em coma, num hospital, quando recebe o sacramento da unção dos enfermos, recebe junto o perdão de todos os pecados. Se aquela pessoa morrer, ela vai direto para o céu. Essa é a sua igreja por dentro. O sacramento da Eucaristia, que é a atualização do sacrifício de Jesus Cristo, paixão, morte e ressurreição. Essa é a igreja que é comunidade, que é lugar do encontro dos irmãos. Essa é a igreja que é instrumento, sacramento universal de salvação para a humanidade. Nós precisamos começar a entender que a igreja é uma instituição divina. Deus quis a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Deus quis uma igreja, a igreja ela é divina. A igreja ela é divina. Hoje Paulo está exortando os anciãos, os presbíteros, ou seja, aqueles que foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus para serem a liderança da igreja, para serem, pelo sacramento da ordem, a hierarquia da igreja. E por que existe confusão hoje? Porque o conceito de igreja está somente no plano humano. Porque às vezes nós acreditamos, como milhares lá fora, que a igreja ela só se encontra num plano meramente humano, e nós esquecemos que a igreja é uma obra divina, de Deus. Uma igreja que Cristo desejou. Veja, o cardeal Ratzinger, ele escreveu um livro há bastante tempo atrás, chamado Fé em Crise. E nesse livro ele fala o seguinte: a recusa atual do conceito católico de igreja traz consequências das mais graves no relacionamento com a hierarquia eclesial. Aqui se encontra a origem da desvalorização do autêntico conceito de obediência, que segundo alguns não seria mais nem mesmo uma virtude cristã, mas uma tarefa de um passado autoritário, dogmático, a ser, portanto, superado. Com efeito, se a igreja é nossa igreja, se a igreja somos apenas nós, se as suas estruturas não são as que Cristo quis, então não se pode mais conceber a existência de uma hierarquia como serviço aos batizados, estabelecida pelo próprio Senhor. Recusa-se o conceito de uma autoridade querida por Deus, uma autoridade que tem uma legitimidade em Deus e não no consenso da maioria dos membros da organização, como acontece nas estruturas políticas. Mas a igreja de Cristo não é um partido, não é uma associação e nem um clube. A sua estrutura profunda e ineliminável não é democrática, e sim sacramental, portanto hierárquica. Veja a grande crise. Eu prefiro acreditar num padre biruta que fala um monte de asneira do que ficar com a igreja, que é uma instituição divina. Veja
como que as coisas andam, a confusão que tem entrado em nós, no nosso coração, dentro da nossa casa, nas nossas estruturas eclesiais. Um dia a igreja vai mudar e ainda vai me pedir perdão. Quem tem que mudar sou eu, não a igreja. Um dia um repórter perguntou para Madre Teresa: Madre Teresa, diante de todas essas situações que hoje a igreja vive, o que a senhora acha que tem que mudar na igreja? Ela, na simplicidade dela, virou para o repórter e falou: você e eu. Diga para quem está do seu lado: você e eu. Porque é uma instituição divina. Talvez alguns digam arcaica, que não compactua com o pensamento moderno, mas não vai compactuar mesmo. Não espere. Não espere. Não espere que ela vá mudar e compactuar com o pensamento moderno, pós-moderno, desse nosso tempo. Uma vez um repórter chegou para o Papa Bento XVI e perguntou para ele: santidade, o senhor não está preocupado com a perda de fiéis na igreja católica? Sabe o que ele respondeu para o repórter? A igreja não perdeu nenhum fiel. Aqueles que se foram nunca foram fiéis católicos realmente. E ele continuou: não se pode perder o que nunca se teve. Os que deixaram a igreja eram indecisos, curiosos, ou pessoas que estavam apenas cumprindo uma obrigação. Será que você é católico mesmo? Ou você está cumprindo só uma obrigação? Ou você é um curioso? Ou você é um indeciso? Não sabe nem de que lado que está. O senhor não está preocupado em perder fiéis? A igreja não pode perder o que ela não teve. Fiéis ela nunca perdeu. Esse conceito que precisa entrar no nosso coração e na nossa mente, de que a igreja é um dom de Deus. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão desse irmão e diga: a igreja é um dom de Deus. Ela é divina. Ela é segundo o coração de Deus. Foi Ele que quis a igreja. Foi Ele que instituiu a igreja. Você é membro de uma igreja divina. Balança a mão do seu irmão e diga: você é um privilegiado. Os dias difíceis que se aproximam ainda mais, essa igreja vai ser provada, como tem sido, com os pecados dos homens, como a infidelidade dos homens. Mas mesmo que a infidelidade dos homens seja exposta na mídia, nas redes sociais, você, como católico, diante das más notícias, vai dizer: a minha igreja é divina, e é nela que eu vou continuar perseverante até o fim, até o último dia. Que bom que você entendeu, então aplauda mais forte. Não são as falhas dos homens, as infidelidades dos homens que vão me afastar da igreja.
porque eu sei que a igreja que eu sirvo, ela nasceu do coração de um Deus que é amor, e Ele instituiu essa igreja para que nela eu seja acolhido, amado, perdoado, consolado, fortalecido, alimentado pela Eucaristia. Essa é a sua igreja, meu irmão, essa é a sua igreja, minha irmã, é ela que você tem que amar até o fim. Continua o cardeal Ratzinger, porque a hierarquia baseada na sucessão apostólica é condição indispensável para se alcançar a força e a realidade do sacramento. Aqui, a autoridade não se baseia em votações de maioria, baseia-se na autoridade do próprio Cristo, que quis fazê-la participada por homens que fossem seus representantes até o seu retorno definitivo. Só se poderá redescobrir a necessidade e a fecundidade católica da igreja, retomando essa visão de obediência à sua legítima hierarquia, ao Papa, aos bispos, ao meu pároco. Quem obedece não erra, mesmo que quem esteja mandando esteja errando. Não sejamos ingênuos. Existe uma oposição contra nós. Não pense que o escorpião vai se converter. Ele vai ser sempre escorpião. Você que tem que deixar de ser ingênuo. Eu que tenho que deixar de ser ingênuo. E assumir aquilo que eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho da igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. O fundador da minha igreja é Jesus Cristo. É assumir aquilo que nós somos. Meus irmãos, o nosso Brasil, a nossa nação está vivendo uma grande confusão. Os poderes se confundem. Os poderes se confundem. Essa semana está aí para todo mundo ver. O Conselho Nacional de Justiça obrigou os cartórios a celebrarem o casamento das pessoas homossexuais. Como se o Conselho Nacional de Justiça tivesse autoridade para legislar. Quem legisla nessas questões é a Câmara e o Senado, nem é o Supremo. E ainda ferindo a Constituição brasileira. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Primeiro parágrafo. O casamento é civil e gratuita a celebração. Segundo, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Terceiro, escuta bem. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. O que é família para a Constituição brasileira? O casamento entre... Veja como nós estamos confusos. Mas diga para o seu irmão, o escorpião não vai se converter. Não seja ingênuo. Ele vai fingir que é seu amigo. Diga para quem está dizendo, ele vai fingir que é seu amigo. Mas no final, ele vai destilar o veneno da morte em você. Segura na mão desse irmão e diga, acorda. Não seja ingênuo. Nós estamos numa batalha espiritual. Balança a mão desse irmão, desperta. Entenda o processo. A realidade que nós estamos vivendo. Entenda. Nós precisamos ser fiéis. A igreja, volta lá, diga para ele, nós precisamos ser fiéis a Cristo, a igreja, a palavra, ao magistério. Não seja ingênuo. Porque Paulo
Na primeira leitura, ele disse que apareceriam lobos ferozes para devorar as ovelhas. Balança a mão do seu irmão e diga: toma muito cuidado. Não se exponha. Jesus orou por você, mas não se exponha ao maligno. Permaneça fiel a Jesus, a palavra, a igreja, a sã doutrina da salvação. E você vai conseguir ser aquele que Jesus vai dizer no dia final: servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu vou te confiar muito mais. Entra para a vida eterna do meu lado. Balança a mão do seu irmão e diga: seja fiel até o fim. Continua segurando na mão do seu irmão, para dar uma suadinha aí, para ele nunca esquecer que ele não pode ser ingênuo. Eu quero citar aqui Dom Henrique Soares, que é o bispo auxiliar de Aracaju. Diante disso que eu falei para vocês da Constituição, veja, as minorias devem ser respeitadas, mas não podem impor a sua pauta às maiorias. Hoje nós vemos claramente isto, esta pressão para que a maioria se sinta envergonhada e inibida diante da minoria. A igreja é contra a violência às pessoas homossexuais? Ele responde: totalmente. A igreja rejeita o preconceito contra as pessoas homossexuais? Totalmente, diz o bispo. Mas o comportamento moral, a homossexualidade do ponto de vista de atos homossexuais, a avaliação da igreja é positiva? Não, por causa do evangelho. Mas uma coisa é o fenômeno e outra coisa é a pessoa homossexual. Nós devemos respeito à pessoa homossexual. E digo mais, o respeito inclusive pela opção delas. Se elas querem viver uma relação estável, se querem montar o seu apartamento, se querem dividir a sua herança, é direito delas. E a igreja não se opõe a estes direitos. O que a igreja diz é que não se pode equiparar isto à realidade de família. Porque o que está em jogo não é o direito de uma minoria, mas o desvirtuamento de uma instituição que representa a maioria. Porque se tudo é família, nada é família. Você entendeu? Diga para o seu irmão: você não é sapo. Você é cristão. E precisa ser cheio do Espírito Santo para entender aquilo que o Espírito diz à igreja do tempo atual. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para mudar de vida e viver uma vida em Deus, estando no mundo, mas não sendo do mundo. Cheia do Espírito Santo, fiel à palavra, fiel à doutrina, colocando o sangue de Jesus como barreira, como escudo que impede o maligno de te atingir. Meu irmão, escuta o que o Espírito diz à igreja e seja fiel a Jesus, à igreja, à palavra, ao magistério da igreja. Balança a mão do seu irmão e diga: fica do lado de Deus, porque Deus já é um vencedor, já é o vencedor. Não fique do lado do mundo, não fique do lado da minoria, não fique confuso, tenha plenamente na sua consciência aquilo que é a verdade do evangelho. E balança a mão dele, e aí sim, eu e você
vamos ser fiéis até o fim. Diga para ele: não desiste não. Nós estamos no combate e a vitória é certa para aquele que do lado de Deus estiver. Você vai estar? Sim ou não? Sim ou não? Você vai estar? Sim ou não? Então ajuda esse irmão a se levantar. Diga para ele: nós estamos juntos nessa. E a vitória é certa. Não tenha medo de ser aquilo que você é. Cristão, católico, cheio do Espírito Santo, que exala o bom odor de Cristo, que é sal, que é luz. Você foi escolhido por Deus. Segura aí na mão do seu irmão. Eu volto a dizer: as pessoas merecem o nosso respeito. Segura na mão desse irmão, o padre que está falando agora. As pessoas merecem o nosso respeito, o nosso amor. É o padre que está falando, não é para você falar não. O nosso amor, a nossa acolhida. Porém, nós como cristãos nunca podemos aprovar o pecado. Você está entendendo? Acolher o pecador é uma coisa. Aprovar e aplaudir o pecado é outra. Completamente diferente. Eu acolho com amor, com muito amor e com muito respeito todas as pessoas. Mas nós não podemos dizer que nós somos a favor do pecado. Nunca. O amor ao pecador Jesus dá, mas Jesus não aplaude o pecado. Nós somos chamados a viver uma vida convertida, santa. E a igreja tem todo o instrumento, para dizer numa linguagem mais inteligível, compreensível, todo o instrumento para a nossa santificação. Volto a dizer: os sacramentos, reconciliação, Eucaristia, a unção dos enfermos quando necessária. A igreja tem tudo, a palavra, o magistério, a doutrina, o Papa, vigário de Cristo aqui na terra. A igreja tem lugar para todos, para que nela nós sejamos purificados e não desistamos. Balança a mão do seu irmão e diga: você não pode desistir. É um combate e a vitória é certa. É um combate e a vitória é certa. Levanta a mão do seu irmão lá no alto e ore por esse irmão. Diga: Senhor, liberta esse meu irmão de toda ingenuidade. Vai orando. Liberta esse meu irmão de toda confusão. Que ele não seja enganado pelo mundo, pelas mídias sociais, que ele não seja enganado pelas TVs seculares, que estão destilando veneno na veia dele, que estão colocando na mente, no coração, ideias erradas, disseminando ideologias, implantando o sistema do anticristo. Senhor, eu te peço agora por esse irmão, que eu seguro na mão dele, desperta esse meu irmão espiritualmente, e tira ele da enganação. Coloca esse meu irmão na clareza da revelação da Tua palavra, na clareza, Senhor, na clareza da Sua igreja como uma instituição divina. Senhor, que esse meu irmão não seja ingênuo como o sapo da parábola, que ele não dê carona nas suas costas, na sua vida, no seu coração, para nenhum tipo de escorpião mentiroso, enganador, cheio de veneno. Senhor Deus, liberta esse meu irmão da enganação. Eu estou te pedindo nessa hora, que pelo dom do Espírito Santo, aqueles que aqui estão e aqueles que nos acompanham de casa, que estavam vivendo a enganação do maligno,
que estavam tomando veneno, recebendo veneno na veia, recebendo no coração, na mente, que agora pelo dom do seu Espírito sejam purificadas. Senhor Deus, que elas sejam agora libertas de todo espírito maligno que tem agido nessa cultura de morte. Vem agora, Senhor Deus, fazer de nós homens e mulheres combatentes no poder do seu Espírito, que nós saibamos discernir os espíritos, que nós saibamos entender aquilo que é a unção do seu Espírito. Senhor, nós queremos entrar nesse combate para vencer. Nós queremos, Senhor Deus, acreditar que o Senhor tem para nós a vitória. Então enche esse meu irmão com o seu Espírito. Peça agora, segurando na mão desse irmão, e diga: enche esse meu irmão com o teu Espírito, para que ele entre nesse combate. Porque se os bons combates ele não combater, ele não vai receber a coroa no dia final. Realiza na vida dele essa obra, opera na vida desse meu irmão essa obra, realiza, Senhor Deus. Peça agora, batiza com teu Espírito Santo esse meu irmão. Peça isso agora, batiza, mesmo ele não entendendo, não compreendendo. A sua promessa pode se cumprir hoje na vida dele. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. O mundo precisa de testemunhas autênticas, que fiquem do lado da palavra, do lado da verdade, do lado, Senhor Deus, da tua igreja, dentro da tua igreja. Realiza, Senhor, essa obra. Batiza com teu Espírito Santo esses irmãos e essas irmãs que estão aqui. Realiza essa obra, Senhor. Realiza essa obra, Senhor. Realiza essa obra agora. Que o romper do seu Espírito alcance cada um de nós. Que agora o seu Espírito seja derramado sobre a nossa vida e nos renove nessa semana de Pentecostes. Nós queremos ser intrépidos, corajosos. Nós não queremos ser um povo medroso, um povo medíocre. Nós não queremos ser um povo, Senhor Deus, que coaduna com as coisas desse mundo, dessa terra. Vem agora transformar-nos, Senhor, pelo poder do seu Espírito. Realiza nessa hora. E quando te faltar as palavras, meu irmão, minha irmã, comece a falar no Espírito, a orar no Espírito. Deixa fluir dos seus lábios um canto novo, o canto da vitória, o canto daqueles e daquelas que entenderam o chamado de Deus, a fidelidade à sua igreja, aqueles que entenderam a oração de Jesus: Pai, que todos sejam um, como nós somos um. Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo, como eu não sou do mundo. O mundo não acolheu a sua palavra, o mundo os odeia, mas livra-os do mal. Pai, no nome de Jesus, derrama o seu Espírito Santo sobre nós. Derrama o seu Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre o Papa Francisco, sobre os cardeais, os arcebispos, os bispos, sobre todo o clero. Derrama o seu Espírito, Senhor, sobre todos os religiosos, as religiosas, as congregações, as ordens. Derrama o seu Espírito sobre as novas comunidades, os movimentos, as pastorais, todas as paróquias, todos os homens e as mulheres, Senhor, que precisam do teu Espírito. Faz o seu Espírito Santo repousar sobre nós nessa noite, para que nós proclamemos a vitória do bom combate, para que nós não desistamos pelo caminho. Levanta a mão do seu irmão lá no alto. Ora por um instante no Espírito. Eu quero ouvir a sua voz. Realiza, Senhor, os sinais, os prodígios, os milagres, a obra. Realiza, Senhor, na vida daqueles que saíram de casa para estar aqui, na vida daqueles que escutam agora pela rádio, que assistem pela TV, pela internet. Realiza, Senhor, uma obra de conversão. Retira-nos da ingenuidade, Senhor. Retira-nos da ingenuidade, Senhor. Nós precisamos do seu Espírito para nós sabermos discernir, ter sabedoria e sentir com a sua igreja. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Erga bem alto o braço do seu irmão. Silencia e canta. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer que eu não estou só nessa batalha.
entre o bem e o mal. Canta isso. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Segura na mão desse irmão forte. Diga: Senhor, não deixa esse meu irmão Que esse meu irmão se perder se perder na confusão deste mundo, na confusão deste, mas que o seu Espírito mas que o seu Espírito possa guiá-lo possa guiá-lo até o fim, até o fim, na fidelidade. na fidelidade. Senhor, Senhor, eu te peço, eu te peço, conceda a esse meu irmão conceda a este meu irmão essa graça essa graça de ser fiel de ser fiel até o fim. até o fim. Continua segurando na mão do seu irmão. Quero pedir para os câmeras nos filmarem. E eu quero dizer aos meus irmãos cristãos, nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, os meus irmãos evangélicos de outras denominações, as tradicionais, as neopentecostais, as pentecostais, nós precisamos estar assim, de mãos unidas, de coração unido, porque existem mais coisas que nos unem do que nos dividem. Se nós trazíamos pedras na nossa mão para atingirmos uns aos outros, que essas pedras a partir de agora sejam para construir pontes entre nós. Eu quero terminar com a palavra do Beato João Paulo II, numa encíclica. Vai filmando, as mãos unidas, chamada Ut Unum Sint, que todos sejam um. Se querem verdadeira e eficazmente fazer frente à tendência do mundo a tornar vão o mistério da redenção, os cristãos devem professar juntos a mesma verdade sobre a cruz. A corrente anticristã propõe-se dissipar o seu valor, esvaziá-lo do seu significado, negando que o homem possa encontrar nela as raízes da sua nova vida e alegando que a cruz não consegue nutrir perspectivas nem esperanças. O homem, dizem, é um ser meramente terreno, a que deve viver como se Deus não existisse. O Papa João Paulo II está propondo isso. Levanta a mão do seu irmão. Que nós estejamos de mãos unidas. De mãos unidas. De mãos unidas. Enfrentando com a nossa fé na cruz de Cristo a corrente anticristã. Agora aponta o seu dedo para as câmeras. Aponta, os câmeras estão filmando. O Tiago ali, aqui na minha esquerda, o Adailton aqui na minha direita. Aponta o dedo e fala: que todos sejam um, para que o mundo creia na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Chega de divisão, chega de ataque. Vamos construir as pontes. Que o Espírito purifique a nossa memória. Que o Espírito cure as feridas da divisão, para que a nossa unidade abale as estruturas do pecado e da cultura de morte que quer se implantar na nossa nação. Grita bem forte: nós estamos juntos. Que todos sejam um, para que o mundo creia
E agora aplauda a unidade da Igreja de Jesus Cristo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!